Olá, sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Qual a relação entre mídia, direitos humanos e desenvolvimento sustentável? Para conversarmos a respeito, no ED Pesquisa de hoje, recebemos o professor Franco Dani, doutor em Ciências Humanas, professor nos cursos de comunicação e no mestrado em Gestão Integrada do Território. Coordena também o projeto Ópera, Observatório de Perspectivas, Experiências e Ramificações na relação mídia, democracia e direitos humanos. Além disso, é o diretor regional da Sociedade Brasileira de Estudos em Comunicação, Intercom. Franco, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Obrigado, Ed. Prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Franco, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco, a partir desse seu projeto de pesquisa, que associa mídia, como tendo um papel central em sociedades democráticas. Eu queria que você explicasse para a gente, para quem está nos assistindo, qual que é o papel ideal aí da mídia em uma democracia e por que isso é importante, essa discussão? A gente hoje está vendo essas discussões acaloradas, assim, eu acho que com as redes sociais principalmente, isso está muito mais latente, essa liberdade de expressão, os limites da liberdade de expressão, essa questão do cancelamento, quando a gente vê assim, o que é o cancelamento? É quando eu entendo que a liberdade de expressão só vale para mim, mas não vale para você, já que você discorda das minhas ideias. Sim. Então a gente fica pensando em toda essa dinâmica, tudo está acontecendo hoje envolvendo a mídia, pensando que a gente está vivendo numa sociedade mediatizada, onde a mídia ela praticamente intervém em tudo, nos processos comunicacionais e nas relações pessoais, de uma forma geral. A gente tem que tomar alguns cuidados com relação à questão do discurso da mídia, que a gente faz com a informação. Então, um pouco disso, por isso que a gente trabalha na perspectiva de um observatório crítico de mídia, porque exatamente desse ponto de vista, parte de um olhar crítico sobre o conteúdo da mídia a respeito de determinado tema. Nesse caso, no caso do projeto de pesquisa, o olhar está mais para o discurso dos direitos humanos. E nessa segunda fase do Ópera, que depois a gente fala mais um pouquinho, que está na segunda fase, na primeira fase a gente concentra nos direitos humanos e a gente agora na segunda fase acrescenta também a discussão da sustentabilidade, e desenvolvimento sustentável de uma forma geral, porque a gente entende que é também uma pauta do dia. Tá, e aí, para quem está nos assistindo entender, quando a gente está falando de mídia, nós estamos falando necessariamente de quê? Então, nós temos, muitos conceitos e muitas definições de mídia, mas, na perspectiva, se a gente for pensar do ponto de vista epistemológico, na comunicação, a gente está tratando desses veículos de comunicação, a mídia enquanto o meio pelo qual a comunicação chega até a gente. Então, são os veículos de comunicação. E aí a pesquisa, o projeto Ópera, ele nessa segunda fase, vai pensar aí a criação de um observatório de mídia, o que significa isso e quais são os objetivos de se ter um observatório dessa mídia? Perfeito. A gente começou esse projeto já pensando exatamente nas questões que estavam começando a surgir, principalmente em cenário polarizado, político, ideológico, as questões que vinham acontecendo. E aí a gente começou a atentar para alguns discursos que estavam sendo reproduzidos na mídia, mas nacional, regional, local, de uma forma geral. Então, quando em 2021 a gente começa a pensar no projeto, e no início era o professor Rafael que coordenava esse projeto, ele tinha professores da comunicação e do direito, por isso ele é um projeto interdisciplinar, até porque a gente precisava também ter esse olhar do direito para a temática dos direitos humanos, e a gente na comunicação fazendo essa ponte, esse diálogo. E aí, nessa primeira fase, a gente começou a construir esse projeto. Na segunda fase, que começa esse ano, começa em 2025, a gente já começa a pensar e vislumbrar outras possibilidades, outras produções, outros produtos para esse projeto. Mas ele nasce dessa preocupação exatamente de fazer uma análise cuidadosa. Mas por que essa análise? Por que ela não serve? Porque ela é importante para a gente pensar do ponto de vista acadêmico, ou seja, para a formação do aluno, porque a gente envolve alunos, envolve bolsistas de iniciação científica. A gente tem possibilidade de trazer essa discussão para dentro de sala de aula, nas disciplinas. A gente tem a possibilidade de envolver a comunidade, Por isso que, desse ponto, a gente olha para esse projeto na perspectiva do ensino, da pesquisa e da extensão. E aí é um projeto que vai pensar, portanto, uma crítica de mídia,
que significa falar, né, de uma pesquisa que foca nisso? Crítica de mídia. Então, a crítica de mídia é exatamente é o olhar crítico sobre o discurso da mídia, as narrativas. A gente tem hoje uma guerra de narrativas, né, uma disputa de narrativas. E aí, enfim, cada um se identifica com uma narrativa, ou a gente produz narrativas o tempo todo, né, hoje nas mídias sociais, por meio das mídias. Então, o que a gente está fazendo hoje é mesmo chamar atenção para isso que está sendo, para essas narrativas. Para a gente, claro, aí a gente vai trazer autores, alguns conceitos, e aí vai começar a analisar, por exemplo, casos em que vai tratar de um discurso, e aí quando a gente fala de direitos humanos, ele é muito amplo, né? Você sabe disso. Então a gente não discute só, por exemplo, a questão de segurança, a gente vai discutir também questão de saúde, contexto migratório, então sobre vários aspectos, questão das vulnerabilidades, a questão dos grupos minoritários, são várias questões. Então a gente começa a mapear alguns temas que acontecem com certa evidência ou recorrência na mídia. A gente escolheu fazer um recorte local, porque assim, realmente também não dá para ficar acompanhando muita coisa, muito conteúdo. Sim. A gente está vivendo exatamente nessa era da infodemia, muita coisa sendo produzida o tempo todo. A gente precisa fazer os recortes, que é muito característico da pesquisa, né? A gente escolheu pesquisar alguns veículos de comunicação daqui da região. Sim. Então a gente pega os veículos tradicionais, que são as emissoras de TV, as rádios, os jornais impressos, né? E também, num segundo grupo, a gente analisa, por exemplo, perfis do Instagram, que hoje tem muitos, no TikTok. Então a gente pega alguns perfis que, assim, nem sempre, ou talvez na sua maioria, nem sejam produzidos por jornalistas, mas são conteúdos noticiosos de alguma forma, no seu teor. Então a gente analisa ali para inclusive também analisar, para fazer esse comparativo de como a mídia tradicional, em que você tem jornalistas formados, que façam por instruções, formação, como eles tratam uma notícia, um conteúdo, e esses que não têm a formação, como eles também tratam a mesma a notícia. Qual a responsabilidade da mídia no trato da informação? Sabendo que, do outro lado, as pessoas estão aguardando, né, e vão se pautar pelo que está sendo escrito, uma vez que a gente pensa qual é o papel da mídia. É exatamente essa construção social. A mídia, o que ela faz, dá para nós um parâmetro da perspectiva de como eu penso a realidade, como eu vejo a realidade. Então, quando eu olho para uma matéria, quando eu assisto a matéria, o que está acontecendo ali é que é uma construção de uma construção social de uma determinada realidade, né? E aí isso eu vou me pautando nessas narrativas. Então é muito sério quando a gente tem uma informação na mão, o que a gente faz com essa informação. Então a crítica está exatamente sobre como essas narrativas são construídas. E aí, dentro dessa perspectiva, né, de pensar a mídia e preservar direitos humanos, os direitos fundamentais, há hoje uma discussão, né, que é uma discussão polêmica, que é, por exemplo, a regulamentação da mídia. Enquanto pesquisador e fruto desse processo, como que você avalia essa discussão, que alguns são favoráveis, outros são contra, como que você percebe isso? Essa é uma discussão que ela tem muitos lados, na verdade. A gente tem que ter até alguns cuidados, né, quando a gente vai lendo sobre o assunto, porque assim, por trás de toda a decisão, ou todo posicionamento, a gente tem sempre algum interesse de alguma forma. Aí a gente fica pensando assim, esses interesses são individuais ou são coletivos, ou são de um determinado grupo, né? Então a gente encontra nesses discursos, nessas defesas sobre essa regulamentação, tem pontos positivos, tem pontos negativos, que podem variar de acordo com o olhar de quem está analisando essas propostas, por exemplo, ou está acompanhando ou construindo essas discussões. Se eu tivesse que falar de uma maneira geral, eu diria assim, que eu me preocupo, de fato, com essa falta de limite, muitas vezes, na construção da notícia. Né? A gente pode citar aqui, por exemplo, um caso de um padre famoso aqui no Brasil, que fez uma postagem, né, sobre um atendimento que ele recebeu, por exemplo, numa cafeteria. Né? E aí, por ser uma pessoa que tem um nome, né,
relevante, muitos seguidores, uma pessoa respeitada e exemplar, né, teve peso aquele comentário, né, e aquilo acarretou, por exemplo, na demissão do gerente da cafeteria. Isso suscitou uma discussão que rendeu muitos dias, né, e aí você tinha narrativas de um lado e de outro. Então, assim, qual que era a grande discussão? Mas ele, por ser influente, ele traz a opinião pública com ele, e isso tem um peso. E aí, obviamente, quem acabou sendo prejudicado acabou sendo um gerente que foi demitido. Então, há toda uma discussão. Então, assim, olha, será que a gente não tem que pensar o cuidado, assim, e de alguma forma, a pessoa que faz esse tipo de postagem não tem que ser responsabilizado de alguma forma? Mas como que vai ser? Você vai apenas descontinuar a rede social dele, ele vai ser desligado, vai pagar uma multa, tem uma pena para isso? Então, acho que essas questões que estão sendo discutidas o tempo todo. O que a gente faz com a informação? E, assim, isso depende também do peso da informação e do peso de quem está produzindo a informação também. Quanto mais relevante for a pessoa, maior é o peso da informação e maiores são as consequências. Então, acho que a discussão é muito ampla e a gente tem que analisar esses pormenores para... É uma coisa que me preocupa, a forma, às vezes, irresponsável e inconsequente do uso das redes sociais, né? Porque a democratização da informação é uma coisa que eu acho que foi fundamental, que é importantíssima para a sociedade. Essa virada de chave, né, de uma mídia que era detentora da informação, detentora exclusiva das fontes das informações, e agora a gente tem uma virada de chave em que a gente tem as pessoas produzindo, tendo acesso e podendo, inclusive, debater e criticar e opinar sobre isso. Então, assim, eu acho isso fantástico. Grupos que não tinham espaço de fala, eles criam esses espaços e ganham, mesmo que ainda sendo cerceados de alguma forma pelos donos dessas mídias, mas agora a gente tem esse espaço. Mas me preocupa o outro lado da história, que é o que se faz com esse conteúdo. E aí, no seu projeto, né, nessa segunda etapa, vocês integram o eixo do desenvolvimento sustentável, pensando aí sobre todos os objetivos sustentáveis, né, da ONU, a Agenda 2030 da ONU. Queria que você falasse por que é importante, né, ao pensar mídia, direitos humanos, trazer esse terceiro olhar, que é esse olhar desse desenvolvimento sustentável. Perfeito. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, ou de sustentabilidade, talvez alguns rapidamente associem só a natureza, meio ambiente, a fauna e a flora. E a gente sabe que desenvolvimento sustentável é muito amplo, né? Não à toa hoje nós temos 17, alguns falam de 18 ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas a gente vai tratar ali de questões de saúde, a gente vai tratar questões étnicas, questões raciais, questões de classe, tem várias questões, educação, né? Então o meio ambiente também está ali, né, na discussão. Então a gente entende que quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de todas essas ODS, de alguma forma. Então a gente está trazendo para a discussão. O que a gente fez agora foi evidenciar, em função inclusive de uma agenda, e a gente precisava de alguma forma instrumentalizar isso. E dizer assim, bom, de que forma agora que eu dou nome, né, academicamente, por exemplo, como é que eu dou nome para esses elementos que nós vamos analisar na prática ou no discurso midiático. Então, assim, quando eu analiso o silenciamento, por exemplo, da mídia diante de alguns temas, ou os excessos da mídia diante de alguns temas, provavelmente esses excessos vão acontecer envolvendo sempre algum daqueles elementos do ODS, alguns dos objetivos, né? Então, por isso que a gente trouxe esse material, até porque na hora de também fazer análise, a gente consegue objetificar e consegue definir exatamente com qual daqueles ODS, por exemplo, a gente está trabalhando, né? Isso deixa mais claro a análise, deixa mais clara a análise e deixa também o próprio objetivo da pesquisa. Agora, por exemplo, a gente está atento a algumas questões relacionadas a moradores em situação de rua, né? E a gente tem, por exemplo, em Valadares, uma campanha que está em andamento. Então, e não é só em Valadares, mas tem em outros locais no país, mas a gente aproveitou o que está acontecendo em Valadares. Então a gente viu que há uma onda de narrativas,
né, acontecendo em torno desse assunto, mas a gente percebeu, no primeiro momento de análise, que falta um aprofundamento de algumas discussões sobre esse tema. Como, por exemplo, quando a gente percebe assim, que a mídia noticiou, mas na maioria dos casos não houve, por exemplo, um contato com o morador ou com a moradora em situação de rua, por exemplo. Então, às vezes o poder público foi ouvido, às vezes alguém num abrigo, um diretor de um abrigo foi ouvido, mas uma das partes mais importantes e interessadas nessa história, muitas vezes não foi entrevistada no ato da abordagem do jornalista ou da jornalista. Então, essas percepções, são essas nuances que a gente analisa de forma crítica, pensando em gerar produções e contribuições para que isso volte para a própria academia, né, e que isso repercuta socialmente, fora dos campos, dos muros da Univale, para que a própria mídia entenda e faça uma análise crítica do seu posicionamento, da sua postura. E aí, né, esse projeto acontece vinculado ao mestrado de Gestão Integrada do Território. Como que os estudos territoriais fomentam, né, e apoiam essa discussão? A gente tá falando, por exemplo, né, esse caso dos moradores, por exemplo, em situação de rua, a gente está falando de territorialidades, né? A gente fala dos territórios das ruas, mas a gente está falando, não é só os territórios, mas a gente está falando da relação, por exemplo, que esse morador constrói com o lugar, com esse território que ele ocupa uma parte do dia, talvez não o dia todo, mas uma parte do dia, né? Então, assim, por isso que os estudos territoriais são extremamente importantes e relevantes para a gente entender o contexto dessa população, por exemplo, que estou citando uma que a gente está trabalhando agora. Então, até porque não é só falar, então beleza, então é só tirar, mas assim, o que está por trás dessa história? Quais são as histórias que não foram contadas ali? Qual é o diagnóstico? Né? A gente precisa entender, e isso passa por essas vivências, por essas territorialidades, e eu acho que é nesse sentido que a gente amarrou o projeto para poder fazer uma leitura completa, tanto que a gente tem bolsistas que são da área da saúde, inclusive com a gente, porque elas têm essa percepção também, né, de outras questões que vão além. Então, assim, eu não tenho só gente da área da comunicação, nem só área do direito, eu tenho gente da área da saúde. Então, assim, é um olhar interdisciplinar para a gente tentar fazer essa leitura crítica da mídia sobre olhares diferentes e distintos. E isso é importante, né? Porque, de fato, né, todos os problemas vão poder ser analisados a partir dos direitos humanos e dos estudos territoriais. Isso. Franco, eu agradeço a sua presença na de pesquisa e convido a você que nos assiste a assistir as outras edições e a programação da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.